Advogada Brenda Ribeiro, união estável é o assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito. E aí você vai mandando pergunta pra gente. Eu gostei muito da pergunta da Rosa, porque a gente não falou ainda. Ela quer saber qual a diferença da união estável para o casamento. Então vamos lá. A diferença, em termos práticos, não é tão grande em relação à convivência. No entanto, gente, o casamento é um contrato. Sim, o casamento é um contrato solene. Ele tem o rito, tem as regras, que é realizado entre duas pessoas. E é, digamos, uma imposição do Estado. Já a união estável é opcional. Então, o casal tem a opção de viver em união estável e reconhecê-la. Então, a diferença realmente é mínima. Eu acho que é interessante se falar também é que os direitos e deveres, tanto de quem vive em união estável e de quem é casado, são os mesmos. Perfeito, perfeito. Então, ó, pergunta respondida. Lembra da pergunta da Djanira Cunha? Ela mandou lá no nosso Instagram, o @CorreioTV. Ela disse o seguinte: ela tem união estabelecida há 10 anos, o marido dela é viúvo e ela separada. Ele com 2 filhos e ela com 6 filhos maiores. Ela falou que não dá muito trabalho, não. E eles fizeram essa união com separação de bens. No caso de morte, por exemplo, ou separação, como é que vai ser? Tem alguma partilha? Nesse caso, pelo que eu entendi, é uma união estável e regulada, né? Assim, regulada. É isso, elas regularam e estabeleceram o regime de bens. O regime de separação de bens quer dizer que, na constância da união, os bens adquiridos pelo casal não se comunicam. O que é dela vai ser dela, o que é dele vai ser dele. Em uma separação, não existirá a divisão. No entanto, em caso de falecimento, ela irá herdar os bens que foram adquiridos antes do início da união. E ela irá concorrer em pé de igualdade com os filhos do companheiro dela. Perfeito. Agora a pergunta da Bia. Ela disse que vive com uma pessoa há 2 anos e não fizeram registro de união estável. Por quê? Uma mulher que ele conviveu antes fez uma união estável sem ele saber. Disse que o processo está na justiça. Quer saber se de fato isso é válido. E aí, doutora? É um tanto quanto estranho. Como é que ela conseguiu fazer o reconhecimento da união sem a participação dele? Porque tem que ter concordância. Como eu disse, existem 3 formas de fazer. É o reconhecimento, que é através da escritura pública e, de fato, é necessário, sim, a anuência e a concordância do outro companheiro. Existe o contrato particular, mas também é necessário a participação do outro companheiro e a forma judicial também, porque segue ali um rito, um processo legal que, obrigatoriamente, outro companheiro irá participar. Então, tem que ver como é que foi realizado esse reconhecimento, né, Chavo? De que forma? Mas, sozinha, ela não pode reconhecer. Entendi. Então, tem que ver direitinho como é que foi que aconteceu essa história, Exatamente. Né? Tá, beleza. A Isabel pergunta muito pertinente, inclusive, viu, Isabel? Obrigada pela sua participação. Em qual cartório a gente pode fazer o registro de união estável? Qualquer cartório faz? Cartório de notas. Você faz. Você, inclusive, pode ir sozinha, sem o acompanhamento de um profissional ou de um advogado. Mas eu sempre indico você procurar, sim, antes de reconhecer, né, de se dirigir ao cartório, um profissional, para que possa lhe orientar, informar o que pode constar na escritura pública, para que a pessoa chegue já sabendo como e o que deve ser feito. E, obviamente, ciente dos seus direitos. Mas é o cartório de notas. Muito bem. Mais uma pergunta, gente. Vocês estão demais hoje, viu? Depois vocês me contam lá no meu Instagram, o @BrunaBorgesOficial, se vocês querem que a gente retome esse tema aqui com a doutora Brenda, independente de ser na próxima semana, mas que a gente volte a falar sobre esse assunto, porque eu percebi que existe mesmo uma carência de informação. E a gente conversando aqui é mais simples do que parece, né, doutora? Mas, Bruna, é muito tranquilo. Para você poder reconhecer a sua união, basta você levar, então, se você for fazer no cartório, fazer a escritura pública, basta você levar a documentação pertinente que o cartório pede, que é o quê? Seus documentos pessoais, originais, para que você mostre lá, 2 testemunhas. Então, se você for divorciado, levar a certidão de casamento atualizada, onde tem a averbação do seu divórcio. Sim. Então, é simples. Inclusive, não é tão caro como as pessoas pensam.
O valor aproximado é de R$ 738. Isso no cartório. Como eu falei, você também pode fazer de forma particular. Tá. Você pode fazer um contrato particular com aquele seu companheiro. Como é que pode ser feito isso? Vocês podem fazer, vocês dois, no entanto, mas eu sempre oriento, busca um profissional para que vocês façam esse contrato com a anuência e a participação do profissional, que no caso seria um advogado, e também pode reconhecer esse contrato particular em cartório. Perfeito. Então é mais simples do que a gente imagina e que também traz muitas garantias de direitos e benefícios para o casal. Então, se você está pensando aí na dúvida, talvez seja a hora, seja o momento certo de fazer. Nossa telespectadora aqui perguntou também, doutora, se a união estável... Peraí, deixa eu ver aqui, refazer a pergunta dela. Se é necessário fazer o cancelamento de uma união estável após a separação. Então, vamos lá. A partir do pressuposto que ela falou necessário. Não é necessário porque não é obrigatório, mas é importante. É importantíssimo porque se você reconheceu, né, de forma legal, tudo bonitinho, direitinho, então você também desfaz. Faz também no cartório. Tranquilo. Por quê? Porque isso pode trazer para você implicações futuramente em situação de divisão de bens, caso você queira casar ou constituir uma nova união estável. Então é interessante, sim, fazer a dissolução. Essa dissolução também pode ser feita de forma extrajudicial, como também de forma judicial. Aí vai depender da situação do casal e se o casal está de acordo ou não. E outra, se o casal tem filhos menores ou existe um incapaz, o interesse incapaz aí no meio, aí terá que se dar de forma judicial. Certinho. A Jaqueline também fala sobre separação. Se a pessoa é casada e ainda se relaciona com outra pessoa, só pode ter união estável se tiver essa separação formalizada também? Isso, a separação formalizada, no caso, vamos dizer que não pode existir o relacionamento de fato, a convivência entre os que são casados. No caso, o marido e a mulher não podem mais viver como um casal. Certo. Eles podem ser casados civilmente, no entanto, separados de fato. Cada um viver sua vida. Dessa forma, aí sim pode se reconhecer a união. Perfeito. Ficaram muitas dúvidas aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Agradeço a sua participação. Você sabe que o nosso tempo é limitado. Daqui a pouquinho tem o Fala Brasil. Então é o seguinte, eu vou deixar aqui o convite para a doutora Brenda voltar, seja semana que vem ou quando ela permitir, né? A agenda dela permitir também. Mas eu vou deixar o Instagram dela por aqui, o @brendaribeiro.adv. Acertei? Isso desse mesmo, jeitinho. Bruna. Eu vou ficar na torcida para ela voltar na semana que vem. Convite aceito. Tá bem. Muito obrigada. Prazer, E até a próxima. Até Beleza. breve. Até breve, até breve. Até breve. Um cheiro. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Hashtag